Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para compartilhar com você mais um Momento com Deus. E nessa oportunidade, eu quero fazer uma leitura bíblica no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você já conhece esse texto? Jesus está ensinando um dos seus ministérios, não é? Ensinar. E ele está concluindo o sermão da montanha. E então Jesus vai falar sobre os dois fundamentos, sobre uma casa e sobre dois homens, duas casas e dois homens. E nós observamos que Jesus tem o cuidado de mostrar que duas pessoas passam por duas situações idênticas. Quero te dizer que todos nós estamos sujeitos a essas tempestades da vida. Jesus está falando de uma forma figurada. É uma linguagem figurada que Jesus está usando. Nós sabemos que todos nós temos que ter bastante cuidado com a maneira como conduzimos a nossa vida. Jesus não está falando de fato de uma casa, de uma construção física. Jesus está tratando sobre relacionamentos. Jesus está tratando sobre casamento, sobre família. Essa é uma das aplicações que podemos fazer com esse texto. Então Jesus vai dizer que dois homens, um prudente, outro insensato, construíram suas casas. E o prudente, cuidadosamente, edificou a sua casa sobre a rocha. E o insensato, sobre a areia. É claro que se você pensar em casa física, ninguém constrói casa sobre a areia. Mas nós estamos falando da nossa vida, da nossa história, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós pensamos em coisas muito altas. Pensamos numa casa muito boa, numa viagem perfeita, um melhor emprego. Projetamos coisas grandes, mas não nos preocupamos com a estrutura. É uma linda casa, é um belo sonho. É um projeto invejável, porém, a estrutura é fraca. E eu quero que você se lembre que Jesus está dizendo que tanto a casa que era construída sobre a rocha, como a casa construída sobre a areia, enfrentaram adversidades. Deixa eu lembrar você que não tem um remédio, não tem uma vacina, não tem nada que nos faça imune aos problemas da vida. Nem o meu, nem o seu casamento, nem a minha, nem a sua história. Todos nós estamos sujeitos. O texto bíblico disse que caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos. E o texto diz, deram com ímpeto, ou bateu com força naquela casa. E diz ainda que a casa não caiu por causa da estrutura. A outra casa, da mesma forma, do mesmo jeito choveu. Caiu chuva no telhado, o vento soprou contra a casa, teve uma enxurrada com ímpeto que bateu na estrutura da casa. Porém, a estrutura era frágil e a casa foi levada embora pela correnteza, pela tempestade, pelo vento forte. Se você aplicar isso à nossa vida, a gente pode considerar tempestades como tantas coisas. Tantas coisas acontecem na nossa vida
que não são previstas, não estavam no nosso relatório, não estavam no script da nossa vida, quando nós projetamos a nossa história, quando projetamos a nossa casa, ou qualquer outra coisa da sua vida que você queira aplicar. Mas elas vieram. E não tem como impedir. Não é porque você é muito crente, porque você ora muito, porque você tem muita fé, que a tempestade não virá. Agora, ainda que venha a tempestade, onde está construída a sua casa? Onde está construída a minha casa? Quem é a rocha? Quem é a rocha? A rocha é Jesus. É Deus que nos sustenta. O dia mau, o dia da adversidade, o dia da dificuldade, o dia do desemprego, o dia da enfermidade, o dia da crise conjugal, o dia em que o filho se torna tão desconhecido de nós, rebelde, desobediente, o dia em que tudo fica muito difícil, o dia em que os nossos sonhos parecem nunca vão ser realizados. A frustração chega, a decepção bate na nossa porta. A partir daí somos tomados por ansiedades e talvez até por depressão. Quem sabe alguém chega a pensar, não tenho mais motivo para viver, minha vida acabou. Parece que a tempestade está levando tudo embora. Mas nessa hora eu tenho uma palavra para você. Eu quero te dizer que é possível passar por todos esses processos e permanecer de pé. Faça de Jesus o seu alicerce. Não é a igreja, não é a religião, não é alguém que você admira, não é porque você é diferente dos outros, porque você é melhor do que os outros, não. É Jesus. Ele é o segredo, Ele é o socorro, Ele é o escape, Ele é a saída. Mesmo que sua casa tenha sido muito fustigada pela tempestade, eu quero que você saiba que Jesus pode manter sua casa de pé. Pode te devolver alegria, renovar a esperança, restaurar. Ainda que depois da tempestade ficou tudo quebrado, você olha para todos os lados, depois talvez de uma traição, a infidelidade, uma crise que se abateu sobre você e você olha, você só vê cacos. Eu quero dizer para você que Jesus pode reconstruir a sua história. Nesse momento, eu quero que você confie em Deus. Olhe para Deus. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias estão dizendo que você perdeu. As circunstâncias estão dizendo que acabou. As circunstâncias estão dizendo que você tem que parar, desistir. Quem sabe, como nós ouvimos dizer, chutar o balde, jogar a toalha. Não é verdade. Jesus tem uma palavra para você. Ainda é possível mudar a sua história. E só tem um jeito de mudar a sua história. Renove o seu alicerce. Entregue essas causas ao Senhor. Confesse a Ele a sua incapacidade, a sua dificuldade de lidar com tudo isso. Busque o socorro do Senhor. O texto bíblico disse que sobre a casa que estava na rocha também veio a tempestade. Mas passou. Você pode se alegrar com isso, porque nada é para sempre. A tempestade vai passar. E quando passar, se Jesus estiver sendo o seu alicerce, você vai ficar de pé. Sua casa vai ficar de pé. E eu te garanto que vai ser melhor do que antes, porque virão muitas experiências com todas essas dificuldades que você está passando hoje. Minha oração é que o Espírito Santo alcance o seu coração e te revele esse grande amor e o poder tão maravilhoso que Jesus tem sobre as tempestades da nossa vida. Ainda falando em tempestade, um certo dia, os discípulos estavam apavorados porque estavam em alto mar e a tempestade os assolava. O barco era jogado de um lado para o outro e eles pensavam que iam morrer. Mas Jesus veio andando sobre a tempestade, sobre as ondas do mar. E Jesus acalmou os ventos, acalmou o mar e houve bonança. Se Jesus for a nossa rocha,
se Ele for o nosso alicerce, Ele tem o poder de acalmar os ventos. Eles só baterão com ímpeto sobre nós enquanto Ele permitir, porque Ele mesmo pode ordenar a bonança sobre a sua vida. Nessa hora, entregue suas causas ao Senhor, entregue suas necessidades ao Senhor. Confia nele. Nesse momento com Deus, descansa seu coração no Senhor, porque Ele é a rocha. Nele nós estamos firmes e nós não seremos abalados, porque em Jesus estamos firmes e a nossa casa não vai cair. A sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu ministério, a sua vida financeira, o seu trabalho, seus projetos, os seus sonhos ficarão de pé, porque a mão forte do Senhor vai sustentar você. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.